Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4/3, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 15. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13, nós vamos falar sobre as terras que não foram conquistadas, né? Que ainda não tinha sido conquistada. E aqui o interessante é que Josué já está no final da sua idade. Versículo 1 já começa nos dando esta informação. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para ser possuída. Lembrando, né, que Josué, ele fez todo o percurso, ele saiu do Egito, passou 40 anos pelo deserto, né? Então, só de deserto foram 40 anos. Então, vamos dizer que quando ele saiu do Egito, ele não tinha menos que 20 anos, né? Possivelmente ele devia ter por essa idade. Então, Josué aqui já devia estar com seus 80 anos ou mais, né? E ele conquistou diversas terras. Ontem nós falamos que foram 14 reinados, né? Conquistado num período de Josué. Mas Deus disse a Josué que ainda havia muitíssima terra que ainda precisava ser possuída. E aí você começa a ver a dimensão, né, daquilo que Deus mostrou para Abraão, né? A dimensão do território que Deus tinha prometido dar a Abraão e a sua descendência. E aí ele fala das terras, estas são as terras ainda não conquistadas, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, de fronte do Egito, até os limites de Ecrom. E aí ele vai falando, né? 5 primeiros dos filisteus, de Gaza, de Asdote, de Arquelon, de Gate, de Ecrom. Ao sul, os Aveus. Também a terra dos cananeus, de Mara, dos sidônios. Então ele vai falando. E aí no versículo 6 ele fala: todos os que habitavam na montanha, desde o Líbano ao até o Misrefote de Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí agora a terra por herança às 9,5 tribos de Manassés. Então, lembrando, né, que a tribo de Rubens, os rubenitas, a tribo de Gade, os gaditas, e meia tribo de Manassés tinha já sua herança, que era aquelas conquistas antes do Jordão, que ainda era da época de Moisés, né? Então, por isso que ele fala aqui 9,5 tribos de Manassés, que a metade ficou do outro lado, é que deveria ser repartido essa herança de terra. E aí nós vamos ver que ele vai falar novamente sobre as heranças distribuída ainda por Moisés, e ele cita a questão da tribo de Levi, que ele não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor de Israel são a herança, como já lhe havia dito, né? E aí nós vamos ver que ele vai falar as fronteiras, né, da tribo de Rubens, do Jordão. Ele vai sair falando todo esse território com detalhes. E ele finaliza o capítulo 13 dizendo que, porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte, né? Para não ficar aquelas de escolha, eu quero essa, eu quero aquela, e houvesse divergência entre as tribos. Então foi lançado sorte, né? Feito o sorteio por quem? Eliezer, né? Em outras versões, Eliezer em outras,
que era o sacerdote, filho de Arão, que assumiu como sumo sacerdote após a morte de Arão, e Josué, filho de Num. Então, como foi feito lá atrás Arão e Moisés, agora nós temos Eleazar e Josué, que faz essa distribuição. E aí ele faz a menção dos filhos de José, que foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Depois nós vamos ver que Josué vai dar a terra de Hebrom a Calebe. E esse texto é extraordinário, porque chegando os filhos de Judá a Josué em Gigal, Calebe, filho de Jefoné, chega até Josué e fala: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Quedes-Barneia, a respeito de mim e de ti, né? Então, ele está fazendo menção daquilo que Deus tinha dito a respeito dos 12 espiões da terra, né? Que 10 dele trouxeram aquele discurso negativo que contaminou todo o povo, salvo 2 homens. Quem eram esses homens? Josué e Calebe. E Deus exalta a figura de Calebe, né? Pela força, por ele crer, por ele acreditar e por ele tentar com todas as forças mostrar ao povo que era possível sim possuir a terra, independente de quem lá estivesse. E aí ele fala, né? Ele continua falando para Josué: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, preservarei em seguir o Senhor nosso Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor nosso Deus. Eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos há, ou seja, já tinha se passado, desde o dia que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Então, pela idade de Calebe, você tinha essa mais ou menos a noção da idade de Josué, né? Então ele fala aqui: hoje, agora, eu tenho 85 anos. E olha o que ele fala: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha que lição extraordinária Calebe nos traz aos seus 85 anos. Homem disposto ainda a conquistar. Agora, pois, dá este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e que eram grandes e fortes as cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para desposar como prometeu. Os anaquins, eles tinham famas de ser homens gigantes, valentes de guerra. E olha como Calebe, aos 85 anos, se posiciona para conquistar a terra onde estão esses homens, né? Josué, diante disso, sabe o que fez? Abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Quanta lição nós aprendemos com este homem chamado Calebe, né? E aí nós podemos ver que ele passou a ser de Calebe, filho de Jefoné. No capítulo 15, nós vamos ver a herança das 9 tribos e meia, né? A distribuição. E aí nós vamos ver que ele vai falar cada uma dessas tribos. Mas o que eu quero frisar é quando Calebe conquista Hebrom. Está no versículo 13 do capítulo 15. Veja só. A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá,
filho que lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arbom, que é Hebrom. Esta arma que deu ao pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Ber, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer, e a darei a mão da minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Otoniel era um grande guerreiro e ele conquista esta herança em nome de Calebe. E ele ganha, né, o privilégio de ter Calebe como sogro. Ele casa com Axa. Esta, quando foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, a qual apeou um jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas, minha filha? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui eu aprendo com Axa, filha de Calebe. Ela cresceu vendo este pai audacioso, sabe, que não abria mão das promessas de Deus. O que ela fez? Ela fez igualzinho o pai dela. Quando ela viu as terras que ela tinha herdado, que eram terras secas, ela foi ao pai pedir um presente. Pediu ao pai terras que fossem frutíferas, terras com fontes. E o pai dela, pela ousadia dela, deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Como aprendemos com isso? A não nos conformarmos com terra seca, com infrutilidade, com coisas, sabe, que não satisfaz ao sonho que Deus tem para a nossa vida. Axa, como Calebe, nos ensina a sermos ousados diante de Deus. Temos um Deus que tudo pode, que espera, sabe, que tenhamos olhos nele e fé nele para conquistar todas as coisas. Deixa eu orar por você. Senhor, enche o nosso coração nesta manhã de ousadia, para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós aqui nessa terra e não abrirmos mão de nenhuma das tuas promessas. Colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.